Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no programa Entretanto, esse bate-papo ameno, tranquilo, gostoso, sobre as coisas do Brasil e do mundo, à luz do direito. Como é uma tradição do nosso programa, que procura aí balizar os seus comentários conforme a visão jurídica dos problemas que a gente atravessa nesse período tão conturbado da nossa história da humanidade. Eu queria agradecer os apoiadores culturais que permitem a parte técnica poder ser desenvolvida e chegar para vários pontos do planeta esse programa, e queria justamente, dada a abrangência que nos concedem os veículos de comunicação, que nos repetem, também agradecê-los à Rádio Jovem Pan, à Rádio Cidade, ao Léo e ao seu Enio Braga, da Rádio Jovem Pan e Cidade. A partir de hoje, esse programa está sendo gravado nos estúdios Jovem Pan aqui em Araxá. Agradeço demais essa oportunidade. A William Tardelli, Jornal Correio de Araxá, Jornal Sudoeste, TV Uai, blog do Sargento Hamilton e Sérgio Rocha, de tudo um pouco, o blog dele também. Queria aproveitar e dar um abraço bacana para o pessoal do 20º Batalhão Logístico do Grupo PQD, da Brigada de Paraquedistas do Rio de Janeiro, na pessoa do seu componente militar internauta Denilson Santos. Muito obrigado a vocês aí pela atenção dedicada a esse programa. E também queria agradecer, em especial, aos inúmeros internautas que me salientaram ao longo da semana que passou para o fato de que o Oswaldo Eustáquio é aquele profissional de imprensa que foi detido na mesma decisão da Sarah Winter. Ele foi preso temporário, depois foi solto, proibido de verbalizar as suas ideias na internet, e na época a gente criticou bastante, e no entanto merecemos nós críticas, porque repetimos a inverdade, né? A inverdade que nos disse grande parte da grande mídia, dizendo que Oswaldo Eustáquio é blogueiro. Na verdade, Oswaldo Eustáquio, segundo os meus queridos internautas, não é blogueiro, ou pelo menos não é somente blogueiro. Ele é jornalista formado e repórter investigativo. Ficaram chamando ele de blogueiro na TV, em grandes jornais, certamente para não atrair a ira do sindicato dos jornalistas, que já deveria estar irado há muito tempo com essa crise antidemocrática em que vivemos, em que as pessoas não podem manifestar a sua opinião pró-governo sem serem perseguidas, né? Todos os comentários valem, todos os pensamentos valem, desde que seja em prol da hegemonia cultural marxista, que infelizmente crassa nas redações de jornais, crassa nas universidades, crassa nos governos, em todos os poderes de todos os governos, se é que vocês nos entendem. É muito fácil encontrar esse pessoal. É o pessoal que quer te obrigar a tomar partido em discussão política. É o pessoal que quer te obrigar a se posicionar à direita ou à esquerda. Não te permitem a imparcialidade. Não te permitem a crítica construtiva e técnica e imparcial. Essa crítica não é permitida para esse tipo de gente. E se você teima em fazer isso, você acaba achincalhado, você acaba defenestrado, e o que é pior, você acaba processado. Porque existem magistrados, e existem magistrados da mais alta corte de justiça do Brasil, que concordam em que manifestar-se à direita da política, manifestar-se pró-governo, ou simplesmente não ser de esquerda, é crime de opinião. É o absurdo que nós estamos vivendo. Eu até brinquei aqui. O governo federal é vítima da ditadura cultural. O governo federal, que muitos acusam de truculento, brutamontes, homofóbico, grupo do ódio, gabinete do ódio, esse governo federal é vítima de hegemonia cultural, é vítima de ditadura cultural fomentada por setores da esquerda que não entendem que democracia é um jogo pendular. Hoje ganho eu,
amanhã ganha você. Hoje é a direita, amanhã é a esquerda. É muito sério, é muito doentio um país que não possua direita e esquerda. O senhor Lula, o ex-presidente Lula, num dos discursos dele, se não me engano, na segunda eleição para presidente que ele ganhou, ele se vangloriou que só havia candidatos de esquerda concorrendo ao Palácio do Planalto com ele. E era verdade. Só havia candidatos de esquerda. Mas isso não é bom. Você não pode ter o claro sem ter o escuro. Você não pode ter o gordo sem ter o magro. Você não pode ter um pensador político sem ter o seu opositor. Há uma coisa de doentia na democracia brasileira quando você não pode ter direita, não pode ter um setor conservador da mídia, não pode ter um setor conservador dos formadores de opinião, e se tiver, é alcunhado de antidemocrático, é reprimido. É reprimido. O recado que se dá é, se você apoiar setores conservadores da sociedade, se você apoiar o governo Bolsonaro, você é antidemocrático, você vai sofrer prisão temporária, a sua página do Facebook vai sair do ar, você vai sofrer busca e apreensão. É o recado que se passa. É intimidatório. E justiça não pode ser intimidatória. Justiça tem que apaziguar. O magistrado, gente, é um guerreiro da paz. Se o discurso dele for para acirrar ânimos ao invés de contê-los, o discurso dele é um discurso fora de tom. Ele não deveria estar no Poder Judiciário. Ele deveria estar fazendo política, tá dando aula, né, onde há um berço ideológico muito grande nas faculdades, né? A gente respeita, mas magistrado imparcial não pode agir dessa maneira, né? Por falar em magistrado imparcial, eu vou dar um exemplo para vocês do que é fake news. Reportagem da Folha de São Paulo, por ocasião daquela decisão do ministro João Otávio de Noronha, que soltou o Fabrício Queiroz e impediu a prisão da mulher dele. Aí vem a senhora dona Folha de São Paulo dizendo o seguinte, que em off, a Folha ouviu de outros ministros do STJ e do STF que a decisão do ministro Noronha foi um absurdo jurídico. Que off é esse? Cita a fonte. Esse negócio de ouvir em off é uma covardia e é fofoca. Isso não é jornalismo sério. Isso é fake news. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque quando a Folha informa que ouviu em off ministros do STJ, está ao mesmo tempo colocando todos os demais ministros do STJ sob os holofotes da suspeita, da suspeição. Ou seja, pode ter sido quaisquer uns dos demais ministros do STJ, que a Folha não nominou. Olha, o jornalista está livre para não revelar a sua fonte, mas não faça comentários em off. Comentários em off são covardes, não são técnicos e só contribuem para disseminar a maledicência, não contribuem para informar. Isso é fake news. Esse crime que não existe, não foi legislado, mas que, no entanto, é o suficiente para alguns ministros do STF decretarem a prisão com base nisso. Por falar em ministro João Otávio de Noronha, qual foi a decisão dele? Ele decidiu que, porque Fabrício Queiroz é paciente de câncer e porque precisa da mulher dele para cuidar dele, ele entendeu de conceder habeas corpus para revogar a prisão temporária de Fabrício Queiroz e de revogar a prisão decretada, porém até então não cumprida, da esposa de Fabrício Queiroz. Isso bastou para a lenha, para a pancada descer sobre a imagem do ministro João Otávio de Noronha. Isso bastou para aqueles setores da sociedade, da mídia e dos deformadores de opinião que não concordam com a opinião divergente,
que não concordam que alguém que não pense como eles possa se manifestar publicamente, descerem a lenha no ministro João Otávio de Noronha. Em primeiro lugar, e não vai aqui, gente, pelo amor de Deus, corporativismo algum. Vocês que já me acompanham sabem, quando eu tenho que criticar, eu critico. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Esse programa não tem lado político. Se você está aqui em busca de lado político, seu lugar não é aqui não. Faz igual eu fazia quando eu era pititinho, que só tinha TV aberta. Muda de canal, tá? O seu lugar não é aqui. Entretanto, comenta as coisas do direito no Brasil e do mundo à luz da ciência jurídica e de maneira descontraída. Aqui não tem coloração partidária e não tem também, evidentemente, corporativismo. Este aqui é um juiz que não teme criticar o Poder Judiciário, tá? Há quem me critique por isso, mas jamais falarão aqui que se puxa sardinha para que lado seja, tá certo? O ministro João Otávio Noronha eu conheço pessoalmente, mineiro do sul de Minas, de Três Corações, terra do Pelé, era advogado do Banco do Brasil, antes era um advogado de nomeada, professor de faculdade, antes de se tornar ministro do STJ, já está no pináculo da glória como ministro do STJ, não almeja mais nada na sua carreira sumamente vitoriosa. O que ele quer hoje é poder cumprir o dever dele, apaziguar a sociedade e, nos poucos momentos de folga, lembrar dos parentes e amigos queridos na sua Três Corações do coração e de origem. É esse que é o ministro João Otávio Noronha. Não quer aparecer, a caneta dele não segue não tem coloração política, né? O pensamento dele não segue ideologia política. Ele, ao julgar, julga como os bons juízes, julga quem está certo, quem está errado, e não julga quem é bonitinho, quem é feio, quem está na moda, quem não está, quem a Folha de São Paulo e a Globo apoiam, quem a Folha de São Paulo e a Globo não apoiam. Ele, João Otávio de Noronha, é um magistrado de verdade. De nos fazer estarmos satisfeitos de ter um magistrado desse nível e de fazer enrubescer de vergonha alguns magistrados que, infelizmente, têm vitimado a sociedade com as suas decisões lenientes para com a fogueira das vaidades políticas que, infelizmente, contamina o Brasil em época de pandemia e contamina gestores públicos, inclusive dos três poderes, inclusive do Poder Judiciário, que deveriam estar ocupados em conter os efeitos nefastos da pandemia, a maior tragédia social, econômica e sanitária da nossa época, ao invés de ficar trocando futrica e prendendo gente e cometendo assassinato moral de reputações sobre pessoas simplesmente pelo pecado de não rezarem a cartilha hegemônica cultural que predomina na grande imprensa do Brasil, que predomina entre os pensadores, que predomina entre os deformadores de opinião. Lamentável. João Otávio de Noronha é um magistrado correto. E ele está sendo criticado por dois fatos. Dois fatos pretensamente jurídicos. Ele não teria seguido a linha de raciocínio que habitualmente segue em julgamentos semelhantes ao soltar Fabrício Queiroz. Ou seja, em outros casos análogos, semelhantes, ele não soltou presos, pobre, favelado, negro, traficante, assaltante do morro, mas soltou Fabrício Queiroz. É a primeira coisa que diz o Noronha. A segunda coisa, que é um absurdo jurídico, revogar a prisão de uma ré foragida, que é o caso da esposa do Fabrício Queiroz. Quem criticou dessa maneira pretensamente científica a decisão do ministro Noronha ou não sabe do que está falando ou está tentando deliberadamente enganar o público. Por quê? Aqui eu vou explicar para vocês o que é precedente jurisprudencial. A lei não tem condição de prever todo e qualquer comportamento humano, todo e qualquer fato. Então a lei não consegue prever tudo. A lei penal, inclusive, não consegue.
Para isso, o operador do direito, o jurista, quando vai enfrentar um problema real dentro do processo, ele às vezes, por conta dessas lacunas, ele é obrigado a buscar subsídios em outras fontes do direito. Ou seja, já que a lei não explica, eu vou tentar buscar a explicação para esse problema que eu tenho que julgar, que eu tenho que resolver em outras fontes do direito. Uma dessas fontes do direito é a jurisprudência, é a coletânea de decisões do tribunal. A coletânea de decisões do tribunal nem sempre é pacífica, nem sempre é pacata. Às vezes um tribunal decide de um jeito, o outro tribunal decide de outro. Às vezes um juiz decide de um jeito, o outro juiz decide de outro. Quando, porém, a decisão é remansosa, é tranquila, a gente dá o nome para isso de precedente. Quando se cria um precedente jurisprudencial, é uma decisão que vem sendo normalmente deliberada pelos tribunais, sem discordância de vulto, né? E vem sendo cumprida ao longo de anos, gerando segurança jurídica para aplicar o precedente ao caso concreto como se lei fosse. Ou seja, o precedente jurisprudencial é uma decisão que é acatada tranquilamente, com segurança, pela maioria dos tribunais e juízes do país. Por isso, então, ela tem força legal para influenciar a decisão do juiz, do desembargador, do ministro do Tribunal Superior. Porém, o precedente jurisprudencial, para ser aplicado, ele tem que falar de um caso igual àquele que vai ser julgado. Então, quando os críticos do ministro Noronha dizem que em casos análogos, semelhantes, o ministro julgou de maneira diferente, divergente, é preciso provar. É preciso mostrar um outro caso de paciente com câncer, de preso com câncer, precisando da mulher com prisão também decretada para cuidar dele, e que, neste caso, o ministro Noronha votou contra a soltura. Fora isso, você não tem precedente jurisprudencial, você não tem caso para acusar o ministro Noronha de ser incoerente. Fora isso, não me venham, como diz aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, não me venham com chorumelas, tá certo? Se você não mostra um caso idêntico, você não pode pedir para a mesma jurisprudência ser empregada em ambos os casos. A outra crítica que se faz ao ministro Noronha é o fato de que seria um absurdo jurídico ele revogar a prisão de uma ré foragida. Absurdo jurídico é encontrar quem defenda esta tese. Em primeiro lugar, esse foragimento do Fabrício Queiroz e da esposa é discutível desde lá atrás. Essa prisão não deveria ter sido nem decretada. Fabrício e a mulher aguardavam intimação. A mulher dele nem indiciada é no inquérito, ou era, nem indiciada era no inquérito. Eles aguardavam intimação para se apresentar. Eles tinham endereço desconhecido nos autos do processo. Isso não quer dizer que estivesse em local incerto e não sabido. O advogado deles, à época, se prontificou diversas vezes no inquérito a apresentar Fabrício Queiroz. Né? Então, assim, desde lá atrás já se questionava o foragimento de Fabrício e da esposa, que, segundo eles, fugiam da mídia e fugiam de gente que poderia tentar matá-lo. Isso está ainda sendo aclarado, né? Está sendo investigado ainda. Mas a primeira versão dele é que a vida dele corria risco, não somente pelo câncer, mas também por conta de uma suposta queima de arquivo. Mas, enfim, é por isso que Fabrício Queiroz mantinha endereço desconhecido. Segundo ele afirma, ele informa e prevalece no direito brasileiro a boa-fé. Se acredita na boa-fé de alguém até que a má-fé se demonstre. Isso é lei de introdução ao Código Civil. Isso qualquer calouro de direito sabe. No entanto, vem sendo esquecido por um monte de monstros sagrados da justiça brasileira, né? Mas, enfim, vamos supor, só para argumentar, que realmente a esposa de Queiroz estivesse foragida.
Eu vou explicar uma coisinha para vocês. E isso, inclusive, é uma tese bastante difundida pelo próprio ministro Marco Aurélio, em votos muito interessantes que ele proferiu recentemente. Todo réu tem o direito constitucional de fugir. Todo réu tem o direito constitucional de se foragir. Isso vem do instinto de preservação do ser humano. Eu não sou obrigado a ser preso para combater uma prisão que eu considero injusta na justiça. E seria muito engraçado a justiça exigir que a prisão ilegal fosse cumprida para depois revogar a prisão ilegal. Ou seja, eu primeiro consagro, contribuo para a ilegalidade para depois remediá-la, para depois revogá-la. Todo réu tem direito a fugir. É um direito inerente ao ser humano, a autopreservação. O direito à legítima defesa vem desse mesmo berço, que é atávico, é ancestral. Desde as eras primitivas, desde os homens das cavernas, a criança, desde tempos imemoriais, já nasce se defendendo, já nasce procurando um caminho que lhe seja menos nocivo, menos doloroso. É inerente ao ser humano procurar se defender. E se defender, inclusive, de medidas violentas e arbitrárias. O Estado é que tem o dever de não permitir a fuga. O Estado é que tem o dever de impedir a fuga. De correr atrás, de procurar, de achar o réu foragido e prendê-lo. O Estado tem esse dever. O réu foragido não tem qualquer dever de se apresentar ao Estado. Tanto é que não tem crime de fugir de prisão. Vão procurar no Código Penal. O sujeito não pode ser punido por fugir de prisão. Isso pode gerar mau comportamento carcerário e ele pode ser privado de benefícios no cumprimento da pena. Mas ele não pode ser punido por exercer um direito natural, nos dizeres do filósofo do direito Jean-Jacques Rousseau, que é o direito à autopreservação, é o direito à autodefesa. Né? Ele tem direito a resistir da maneira humanamente possível ao que ele considera seja a lesão ao seu direito de ir e vir. O Estado, repito, é que tem o dever de punir o transgressor, de prender o réu, de prender o cidadão foragido. Portanto, o ministro Noronha não errou ao ser incoerente, porque não está provada incoerência nenhuma dele, e não errou ao conceder a liberdade de uma ré foragida. Primeiro, porque não se tem prova de que estivesse foragida. Segundo, que ainda que se admita que estivesse foragida, fugir é um direito de todo cidadão. O Estado é que tem o dever de coibir esse direito. Prisão está na moda, né? Estão prendendo o cidadão porque porque divulga fake news. Fake news não é crime. Estão prendendo o cidadão por homofobia. O STF falou que homofobia é crime. Crime sem lei. O Congresso Nacional não votou a lei de homofobia. E está na Constituição Federal, que é competência exclusiva do Poder Legislativo, legislar. E, inclusive, Legislativo Federal legislar sobre matéria penal. Só o Congresso Nacional pode legislar sobre matéria penal. E o STF não aprende. O ministro Edson Fachin, outro dia, por conta de mais uma ação tosca da polícia carioca, proibiu a polícia de realizar operações nos morros cariocas, a não ser que em casos muito graves. Muito graves. Olha, gente, polícia, para falar de polícia é para quem entende de polícia. E o ministro Edson Fachin não entende do que está falando. Toda vez que um magistrado se mete a dizer, a decidir, a criticar aquilo que não entende, dá problema. Toda vez que um magistrado se mete a legislar, dá
problema? Primeiro, operações nos morros dos rios, do Rio de Janeiro, são caras e geram um oba-oba midiático, e geram feridos, e geram mortos, e geram comentários e burburinho. É claro que nenhum chefe de polícia, que nenhum comandante de polícia vai determinar uma operação em morro carioca se não for absolutamente necessário. Mas não é isso, não é essa redundância o grande problema. O grande problema é que a decisão do ministro Edson Fachin é uma decisão vaga. Só em casos graves o helicóptero pode subir o morro, a operação pode ser deflagrada no morro, mas não explica qual caso é grave ou não é grave à luz do entendimento do excelso ministro Edson Fachin. Com isso acontece que os policiais, para não prevaricar, para não cometer crime de desobediência, para não cometer ato de improbidade administrativa, ficam quietinhos, esperando o ministro Edson Fachin explicar, porque agora ele está mandando na Polícia Carioca, agora ele que governa o Rio, né? Ele explicar qual caso é grave à luz do entendimento dele, para que então a polícia possa subir os morros cariocas. Enquanto o ministro não se decide, né, a polícia continua não atuando nos morros do Rio de Janeiro durante a pandemia, e com isso um monte de crime, um monte de quadrilha, um monte de facção criminosa permanece dominando as comunidades carentes, permanece como um estado paralelo, ditando as regras do jogo nas periferias das grandes cidades, por conta de uma decisão do ministro Edson Fachin, né? Eu acho que poder judiciário não pode governar no lugar do poder executivo. Isso só causa balbúrdia. Toda hora que o juiz se mete a governar, dá problema. Nós temos agora o problema da pandemia, que é muito grave. Lá atrás, o ministro Gilmar Mendes falou que os estados e municípios são autônomos do enfrentamento à crise da saúde pública e não estão obrigados a seguir o regramento da União Federal. Ou seja, Jair Bolsonaro só paga a conta. Quem manda no enfrentamento à pandemia da Covid são os estados e municípios, para o ministro Gilmar Mendes. Agora vem uma decisão do Tribunal de Justiça Mineiro dizendo o seguinte: todos os municípios são obrigados, de Minas Gerais, são obrigados a seguir as diretrizes do governo do estado de Minas Gerais. Ou seja, olha o pandemônio jurídico, olha a insegurança jurídica no conflito dessas decisões. O município que o ministro Gilmar Mendes, que o STF, falou que é autônomo frente à União Federal, frente ao governo da República, frente ao presidente Bolsonaro, esse município que é autônomo perante a União, ele não é autônomo frente ao Estado de Minas. Ele perde autonomia frente ao Estado de Minas Gerais, por causa da colisão, do conflito aparente de distintas decisões judiciais que seriam para causar alguma segurança jurídica, mas, no entanto, entram em rota de colisão porque se metem a governar no lugar do poder executivo. Isso não é sistema de freios e contrapesos em nenhum lugar do mundo. Isso é um poder ingressando na seara de atribuições do outro poder. Vão dizer alguns: ah, que bom, porque o governo da cidade X ou do estado Y ou o governo federal está caótico. Ah, que bom, que é para salvar vidas. Mas não existe motivo justo, suficiente, não existe motivo do bem para rasgar a Constituição Federal, gente. Esse preço é muito caro e a gente paga ele muito rápido, com caos social. Até logo, gente. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.